Muito bom dia, meus cumprimentos a todos os que nos dão esta imensa honra e alegria de comparecer a este nosso encontro semanal da série Registros sobre Registros, que tem o patrocínio, para mim, extremamente honroso, da Noruega do Paraná, a cuja presidente, a doutora Mônica Maria Guimarães de Macedo Dalla Vecchia, apresento os meus cumprimentos e agradecimentos, que estendo a todas as entidades, as juntas diretivas das várias entidades que integram esse organismo importante dos notários e registradores paranaenses. Hoje nós vamos proferir aqui a nossa aula número 209 da série Registros sobre Registros, ou seja, são mais de 200 semanas de encontros. Apenas uma das semanas fica sem este encontro, que é a semana que vai entre o Natal e o Ano Novo. É habitual que nós suprimamos aula nesse período, mas nas demais semanas os encontros se realizam, e para eles é necessária efetivamente essa generosidade do público, da audiência que nos acompanha. Muito bem. Nós tratamos na semana passada, começamos a tratar da divisão do usufruto. Ou seja, consideramos a possibilidade de classificar, divisão ou classificação dos usufrutos. E seguimos aí o critério, ou os critérios, estabelecidos pelo Dr. Ademar Ferranelli, em um trabalho que apresentou no encontro dos oficiais de registro de imóveis promovido pelo ILIB na cidade de Foz do Iguaçu, já no longínquo ano de 1987. Dr. Ademar, que é uma autoridade na área do registro de imóveis, é um atual titular do 7º Registro de Imóveis da capital de São Paulo, e tem elaborado trabalhos muito interessantes na área do registro, é um estudioso, efetivamente. Dividiu o usufruto segundo 4 critérios: pela causa, pelo objeto, pela extensão. Nós vamos hoje fazer uma pequena observação crítica acerca desse nome e extensão para a classificação que é adotada pelo Dr. Ademar, e quanto à duração. Eu observei na aula anterior que a divisão é um dos modos do saber. Os modos do saber são 3: a definição, a divisão e a argumentação. A divisão é o segundo modo em importância, mas frequentemente, do ponto de vista pedagógico, é o primeiro modo a que nós recorremos. Muitas vezes, pode-se dizer que na maior parte das vezes, quando vamos estudar um determinado assunto, não começamos propriamente por sua definição. Começamos por ver as suas várias espécies, a forma como ele pode se dividir, para que depois, pedagogicamente, chegarmos com mais facilidade à definição, que é, suposto que se trata da definição essencial, o mais importante modo de saber. E a divisão é que ela apresenta 2 aspectos, nos quais eu insisto um tanto. Em primeiro, é uma certa, pode-se dizer, uma quase infinitude da possibilidade de dividir. Porque as divisões são possíveis segundo os critérios que nós livremente adotemos. Então eu posso, por exemplo, dividir o usufruto segundo a nacionalidade ou extranacionalidade. Posso dividir o usufruto segundo o titular, seja uma pessoa maior ou menor de 50 anos, maior ou menor de 40 anos, maior ou menor de 30 anos. Usufruto cujo titular começa com a letra A, o seu nome, ou começa com a letra Z, vai por aí afora. Ou seja, tanto com possibilidade de divisões objetivas quanto subjetivas. Isso faz com que nós tenhamos uma possibilidade muito grande de fazer divisões. E aqui mora realmente um perigo. Nós nunca podemos perder de vista que a divisão é um modo de saber. Quando ela ajuda o conhecimento, ela é útil. Quando ela é demasiadamente intrincada, quando ela é excessiva, ela já não está bem situada como um modo de saber. Ou seja, ela é antipaideica, ou contrapaideica. Ou seja,
afronta a pedagogia. E, portanto, aí ela já não é útil. Não deixa de ser divisão, mas já não será propriamente um modo de saber. Por isso, nós adotamos aqui um critério, estadiados na autoridade de Adhemar Ferranelli, que não exclui a possibilidade de outros autores fazerem outras classificações. Poderão ser mais ou menos úteis, de acordo com a sua direção, a finalidade de ensinar, ou seja, de encaminhar a uma boa definição, a esclarecer a definição. Então, Adhemar Ferranelli indica 4 critérios. Divisão quanto à causa, que nós já vimos, e o usufruto pode ser legal ou voluntário, convencional. E agora nós vamos ver os 3 outros critérios. Divisão quanto ao objeto, divisão quanto à extensão ou compreensão, como veremos melhor, e divisão quanto à duração. Muito bem. Comecemos então pelo objeto. Já fiz essa observação anteriormente, mas é sempre bom aqui que nós façamos aí pelo chamado método espiral, ou método em que nós vamos sempre recompondo. Vamos lá atrás novamente, buscamos para que nós nos lembremos. A memória humana precisa de alimentação. Iteratio mater studiorum est, ou seja, a reiteração, a repetição é a mãe dos estudos, é a mãe do aprendizado. Precisamos repetir. Então, a palavra objeto, objectus, ou ainda objecta, objectum, essa é a origem da palavra objeto, significa, literalmente, ou seja, de maneira essencial, aquilo que está posto à nossa frente. O objeto é o que está posto à frente do sujeito cognoscente. Por exemplo, se eu apanho estes óculos aqui, e eu tenho como objeto para a minha relação de conhecimento, isto é o que se chama objeto, está posto à frente do sujeito que conhece. É a coisa, ou é a realidade, ou pode ser também um ente ficcional, que está posto à frente de quem conhece. Portanto, é isso que nós chamamos objeto. Frequentemente, esse objeto consiste numa parcela da realidade, numa porção da realidade, ou até mesmo pode consistir em toda a realidade, ou o mais íntimo da realidade, por exemplo, como se dá com o objeto da metafísica. Considera o ente, enquanto ente, como objeto de conhecimento. Muito bem. Então é um termo, o objeto a que se dirige o conhecimento. Ou sob o aspecto material, é aquilo de que trata uma ciência. Uma ciência se dedica a um dado objeto. Mas notem, seja no nosso conhecimento empírico, experiencial, do dia a dia, experimental até mesmo, sejam as nossas percepções diárias dos acontecimentos, do cotidiano, etc., nós temos aí a possibilidade de um objeto que é algo que transcende o sujeito cognoscente. O objeto é algo que não está propriamente integrando o sujeito cognoscente. Ainda que o sujeito cognoscente se auto-examine, faça o que se chama de memória sui, ele se trata, na verdade, como um objeto, se põe como algo que o transcende enquanto sujeito cognoscente, ou seja, distinguindo claramente nessa relação de conhecimento, de um lado o sujeito que conhece, de outro o objeto ou coisa que é conhecida. Bom, quanto ao objeto material, quer dizer, quanto ao objeto, portanto, visto aqui como matéria da ciência, o usufruto pode ser geral ou particular. O Código Civil Brasileiro, de 2002, enuncia no seu artigo 1390: o usufruto pode recair em um ou mais bens, móveis ou imóveis, em um patrimônio inteiro, ou parte desse patrimônio, parte deste, abrangendo-lhe no todo ou em parte os frutos e utilidades. Muito bem, aqui está a indicação exatamente do objeto material do usufruto. Pode ser móvel, pode ser imóvel, pode ser um ou pode ser plural. Quanto ao patrimônio inteiro, pode abranger parte ou pode abranger todo, os frutos e utilidades que se retirem desse patrimônio inteiro, etc. E no mesmo sentido, nós vemos o artigo 714 do Código Civil de Cláudio Bevilacqua, Código Civil de 1916. De maneira que, então, voltando ao tema, o usufruto tanto pode incidir sobre um patrimônio inteiro, aí isso que nós chamamos de usufruto geral, ou usufruto universal, por exemplo, uma herança, usufruto de uma herança.
quanto aplicar-se sobre parte desse patrimônio, que é o usufruto particular. Então, quando é o todo, usufruto geral, total, universal. Quando é a parte, o usufruto particular, o usufruto parcial. O usufruto geral, portanto, tem por objeto, em sentido próprio, como diz Ademar Ferranelli, uma universalidade de bens. Mas note aqui, é interessante referir que Cláudio Bevilacqua estendeu esse termo para, com ele, albergar também a parte ideal dessa universalidade. A parte ideal dessa universalidade também estaria, segundo Cláudio Bevilacqua, sujeita à ideia de usufruto geral. E isto é o que se lê, por exemplo, no Código Argentino, Código de Vélez Sarsfield, no artigo 2827, que eu leio aqui. El usufructo es universal cuando comprende una universalidad de bienes o una parte alíquota de la universalidad. Essa expressão parte alíquota de la universalidade, ou seja, parte ideal ou parte alíquota, em português da universalidade, corresponde exatamente a essa ideia de fração ideal que está dita integrando o conceito de usufruto geral por Cláudio Bevilacqua. Portanto, o Código Civil Argentino indica em sua própria letra que, tratando-se de usufruto sobre parte ideal, aí também se tem um usufruto geral ou universal. Muito bem. Quanto à extensão, ou como veremos adiante, talvez seja preferível falar em compreensão, mas quanto a isto, o usufruto pode ser pleno ou restrito. Então, se quanto ao objeto ele pode ser geral ou particular, se quanto à causa pode ser legal ou convencional, já quanto à compreensão ou extensão, o usufruto pode ser pleno ou restrito. Pleno, diz Ademar Ferranelli, é o que compreende todos os frutos e utilidades que a coisa produz. E restrito, prossegue o mesmo autor, é o usufruto em que algumas utilidades são excluídas do gozo da coisa. Então, uma coisa é o usufruto pleno, ou seja, inteiramente todos os frutos, todas as utilidades podem ser aqui fruídas, ou fruídos, e restrito é aquele em que algumas dessas utilidades são excluídas na fruição da coisa. O texto do artigo 716 do Código Civil Brasileiro de 1916, portanto, Cláudio Bevilacqua, e que corresponde ao artigo 1392 do Código Civil atual, consta o seguinte: salvo disposição em contrário, o usufruto estende-se aos acessórios da coisa e seus acrescidos. Esse texto pareceria realmente legitimar o uso do termo extensão para classificar ou referir o usufruto nesses dois modos, pleno e restrito. Então, quanto à extensão, ele pode ser pleno ou restrito. E é o termo de que se vale também, preferivelmente, o nosso autor aqui de filiação dessa matéria, o doutor Ademar Ferranelli. Cláudio Bevilacqua ensinou a propósito, eu abro aspas aqui para citar, que os acessórios e acréscimos da coisa fazem com ela uma unidade, sobre a qual unidade se estende naturalmente o usufruto. Então aqui nós vemos mais uma vez o uso da expressão, se não diretamente a expressão extensão, o uso do verbo estender nas suas declinações, o que justificaria essa referência de que o usufruto tem também como critério de divisão a extensão. Bom, portanto, não está mal que se use o termo extensão, até porque corresponde a dois doutrinadores, pelo menos, aqui citados, Ademar Ferranelli e Cláudio Bevilacqua, e corresponde de algum modo ao texto da lei. Mas, apesar disso, parece melhor que nós nos valhamos do termo compreensão. Eu vou explicar depois porque eu prefiro essa utilização. Chamo a atenção para o fato de que nem mesmo Ademar Ferranelli parece alheio dessa inclinação de usar o termo compreensão. Tanto que ele fala, ao conceituar o usufruto pleno, que é esse usufruto que compreende todos os frutos. Veja, já não se fala estende-se a todos os frutos, mas que compreende todos os frutos. Bom, o que são compreensão e extensão? Compreensão e extensão são propriedades dos termos. Ou seja, todo termo, do ponto de vista lógico, possui essa dúplice propriedade. A propriedade da compreensão e a propriedade da extensão. E aqueles que estudaram lógica, tiveram
possibilidade de estudá-la sabem que a compreensão e a extensão dos termos estão em razão inversa, ou seja, relacionam-se inversamente. Em palavras escolares e muito simples. Quando um aumenta, o outro diminui. Quando esse que diminui aumenta, o outro é que diminui. Então são relações inversas. De maneira que são propriedades que se reciprocam nos termos mentais, nos conceitos mentais, e se reciprocam em relação recíproca. Uma cresce, a outra diminui. Muito bom. Leonardo Van Acker, que foi possivelmente o nosso maior lógico do século XX, belga embora de nascimento, como acho que muitos sabem, ele veio para o Brasil muito moço para reabrir a Faculdade de Filosofia de São Bento, aqui em São Paulo. E o fez com uma competência ímpar, convidando o velho professor Alessandro Correia, então moço, né? O velho professor Alessandro Correia, eu falo velho para distingui-lo do filho, do doutor Alexandre Augusto, convidou o doutor Alexandre Correia a dividir com ele todas as cadeiras da Faculdade de Filosofia. Eram só 2 professores lecionando na Faculdade de Filosofia de São Bento. Dividiam, pois, as cadeiras para as aulas. Van Acker, que tem algumas obras de lógica publicadas aqui no Brasil, né? Elementos de Lógica Clássica, Forma Material, que é uma obra de 1971-72, que acabou sendo publicada como separata da revista da Universidade Católica de São Paulo, porque o Dr. Van Acker queria que o maior número de estudantes pudesse ter acesso a seu livro. Se ele publicasse por uma editora que cobrasse um preço caro, esses estudantes teriam dificuldade para aceder ao livro. Então ele fez com que se publicasse como separata da revista. Mas acabou tendo pouca distribuição. Esse foi o defeito desta estratégia adotada tão generosamente pelo professor Van Acker. Mas ele tem um livro anterior, que, a meu ver, é superior a este segundo que eu mencionei, Elementos de Lógica Clássica e Forma Material, que se chama Introdução à Filosofia Lógica, que foi publicada, então, pela editora Saraiva e pela Livraria Acadêmica, aqui em São Paulo, em 1932. Um livro que está de há muito esgotado, e que eu, pessoalmente, teria muito gosto em ver reeditado. Eu até tenho tentado obter da família autorização para publicar essa obra, né? A família já, de certo modo, autorizou, mas não me manda o documento. Dificuldades de contato, etc. Seria muito interessante que nós pudéssemos reeditá-la. Mas, em todo caso, vamos aqui. Van Acker disse a compreensão diz diretamente com aquilo que é formal e característico nos conceitos. De maneira que, diante do enunciado do artigo 1392 do Código Civil Brasileiro, deveríamos tomar como traço configurador ordinário do usufruto a unidade do principal e dos acessórios da coisa usufruída. É dizer, compreendendo essa expressão, que rotineiramente, ordinariamente, o usufruto compreende o principal e o acessório, o que nós chamamos principale e accessoria rei, em latim, ou seja, a coisa principal e a coisa acessória, as coisas acessórias. Ou seja, isso é algo que secunda a compreensão, a extensão. A extensão deriva do fato de que se compreende no conceito de usufruto essa unidade do principal e dos acessórios. Portanto, a extensão é um elemento consequente, por assim dizer, ou reflexo, ressonante da compreensão. Por isso é melhor falar em que se divida pela compreensão e não pela extensão. Como eu disse no texto aqui, não se trata de estender aos acessórios um conceito que normalmente não os compreenda, mas isto sim reconhecer o ordinário de sua compreensão, ou seja, que é sempre assim, ou quase sempre assim. Então, quando nós reconhecemos isso, nós não estamos criando algo novo, senão que nós estamos dizendo, olha, a compreensão é essa. Por isso, porque compreende isso, é que se estende aquilo. Portanto, de um modo geral, a lógica do ponto de vista da sua ordem de dignidade
primeiro lógica da compreensão, depois lógica da extensão. É porque se compreende de determinado modo que se estende, não diversamente. Embora, do ponto de vista pedagógico, nós voltamos àquela ideia anterior de que a divisão muitas vezes favorece mais o conhecimento. Então, muitas vezes nós começamos pela extensão para descobrirmos a compreensão. Mas isso não significa que é porque uma coisa se estende que ela compreende, senão que diversamente, que é porque ela compreende que ela se estende. Ou seja, nós não primeiro pegamos as maçãs, dizemos, isso aqui é maçã, 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 e depois, bom, então as maçãs têm tais significados. Ótimo. Mas nós não dizemos que elas se tornam maçã porque elas se estenderam a esses objetos, senão que elas se estenderam a esses objetos porque são maçã, porque têm essas notas compreensivas. Portanto, é um tanto diferente a coisa. Como ficou dito, salvo disposição em contrário, os acessórios da coisa usufruída e seus acrescidos incluem-se no objeto do usufruto. E o Código Civil argentino, a quem já fizemos referência, possui uma disposição expressa sobre a obrigação de o dono da coisa entregar ao usufrutuário o objeto gravado pelo usufruto. Diz assim: esse objeto deve ser restituído, devolvido, abro aspas, com todos os seus acessórios, en el estado, aí está um errinho aí, en el estado, que se hallar, aun quando não pueda servir para uso ou gozo próprio de seu destino. Ou seja, ele deve ser devolvido com todos os seus acessórios, no estado em que se encontrar, ainda quando não possa servir para o uso ou gozo próprio de seu destino, ainda que depois não possa voltar a ser utilizado. Por ser regra comum, e sempre aqui nós vamos resguardar a hipótese de alguma previsão exceptiva, que, no entanto, não há no quadro brasileiro. Por que eu faço a ressalva, ainda que não haja no quadro brasileiro? Primeiro, porque pode mudar o quadro brasileiro, basta uma lei ser aprovada e isso ser alterado. Mas não é só por isso, porque nós temos uma pretensão aqui, não é meramente de caráter dogmático, não é só de examinar o direito brasileiro posto, mas é de abrir ensanchas, por assim dizer, a uma ciência do direito registral imobiliário. E a ciência tem que ser do universal e não do particular. Assim, no quadro brasileiro não há essa hipótese de previsão excepcional, mas vamos prosseguir. É regra comum a de usufruto compreender os acessórios da coisa, e que isso abrange o aumento da área do imóvel usufruído. Assim, por exemplo, no caso de aluvião ou avulsão. Imaginemos, eu tenho um imóvel, o imóvel é dado em usufruto, lá constituído usufruto, instituído pelo título, constituído pelo registro, tempos depois dá-se um fenômeno natural de aluvião ou avulsão. O imóvel sofre um aumento. Bom, esse acréscimo já é abrangido pelo usufruto, porque nós não temos regra exceptiva em contrário. E no mesmo sentido, vai o Código Civil argentino, no artigo 2867, embora, e aqui vem a importância dos comentários de Vélez Sarsfield a esse Código argentino. Como sabem, o Código aqui contribuiu muitíssimo o nosso Teixeira de Freitas. Vélez Sarsfield faz referência, então, à doutrina contrária de Aubry e Roth, dois autores conhecidos do direito francês. E esses autores entendem que esse acréscimo não é automático, não ocorre ordinariamente. E Aubry e Roth limitam o direito do usufrutuário às acessões que houvesse ao tempo da instituição do usufruto, sem abarcar os acréscimos posteriores. Muito bom. Quanto à duração, por fim, é o último critério de classificação adotado pelo Dr. Ademar Ferranelli, e aqui nós estamos dando aqui a nossa adesão. O usufruto, então, pode ser vitalício ou temporário. Quanto ao vitalício, Ademar Ferranelli diz que dura enquanto viver o usufrutuário, ou não ocorrer qualquer causa de extensão. E temporário é o submetido a termo pré-estabelecido. Então, vamos ler aqui no artigo 1410 do Código Civil Brasileiro, sobre a extinção do usufruto, entre outras causas, inciso 2º, pelo termo de sua duração. Então, é possível fixar um termo. No plano semântico,
era, portanto, significativo. Tem razão Carlos Roberto Gonçalves, a quem várias vezes temos recorrido em nossas aulas, para desfiar alguma crítica a essa designação usufruto temporário. Porquanto, ele disse com razão isso, né? Todo usufruto é, por definição, temporário. Então, a designação usufruto temporário não é das mais felizes. Mas, de todo modo, ele tem razão na crítica, mas compreende-se a utilização da palavra, embora em sentido um tanto impróprio. Como quer que seja, com a noção de usufruto temporário, notem bem, não estamos tratando apenas do usufruto a termo. Por exemplo, quando nós já, no ato da instituição e constituição, temos a indicação de um momento preciso para a extinção do direito. É um momento preciso para a extinção do direito. Aí nós temos o usufruto a termo. Mas também a do usufruto sob condição resolutiva. Então, dentro do usufruto temporário, mal ou bem nós o chamemos assim, temos duas subespécies. A do usufruto a termo, aquele que tem uma indicação de um momento preciso para extinguir o direito, Cláudio Bevilacqua, mas também o usufruto sob condição resolutiva. Uma condição que, uma vez implementada, ocorrendo, resolve, ou seja, extingue o usufruto. Por exemplo, esse exemplo é de Arnaldo Rizardo. O usufruto permanece enquanto permanecer uma pessoa no estado de viuvez. Se ela se casar, deixa de ter usufruto. Então, é sob condição resolutiva. E veja isso que disse Cláudio Bevilacqua a esse propósito. Quando o usufruto for constituído por uma determinada causa ou razão jurídica, se esta cessa, esta causa ou razão jurídica, desaparece o direito do usufrutuário. E Cláudio Bevilacqua, então, dá o seguinte exemplo. Ele aventa a hipótese de um usufruto instituído para auxiliar os estudos de alguém. Olha, enquanto fulano estiver estudando, ele pode usufruir do apartamento tal. Enquanto o fulano de tal estiver usufruindo, estudando numa dada universidade, ele poderá usufruir o apartamento que está de frente da universidade. A universidade era uma coisa antiga, que existia na Idade Média, onde se estudava, em alguns casos chegou até o século XX. E depois, naturalmente, nós que vivemos agora não conseguimos reconhecê-la mais, não é? Terminados esses estudos, ou abandonando o uso favorecido, cessa a razão de ser do usufruto. Ou seja, se ele terminou os estudos ou já não quer mais estudar, não há necessidade mais de manter-se o usufruto. Com razão, Ademar Ferranelli inclui também nessa divisão do usufruto, segundo o critério desse tempo, duração, as hipóteses do usufruto próprio ou perfeito e usufruto impróprio ou imperfeito. É outra caracterização. O próprio é o que recai sobre coisas inconsumíveis, infungíveis, aquelas que não podem ser consumidas, que não podem ser substituídas. E já o impróprio recai sobre coisas consumíveis e fungíveis, que podem consumir-se e podem substituir-se. É esse último, do usufruto impróprio, o que nós tradicionalmente vemos chamado de quase usufruto. A distinção entre as duas espécies, que ela é muito clara, está em que o usufruto próprio, ou também chamado de usufruto perfeito, nele a fruição da coisa, o desfruto da coisa, não altera a substância da coisa desfrutada, ainda que ela possa de algum modo deteriorar-se pelo tempo ou pelo uso. Eu me lembro aqui que o meu saudoso professor de Direito Civil, que é um grande civilista, chamado Nicolau Naso, dava um exemplo, que, salvo engano, calcado, seguramente calcado em alguma doutrina, mas de maneira específica, acho que não, no livro do professor Washington de Barros Monteiro. Se tinha uma garrafa de vinho, era um exemplo, bom para cair em prova, né? Uma garrafa de vinho, dá-se com ela usufruto próprio ou impróprio, ou seja, usufruto perfeito ou usufruto imperfeito, quase usufruto. E aí então ele explicava, dizia, olha, se for para ingerir o vinho, então aí é um quase usufruto, porque se consome o vinho, etc. Mas muitas vezes a pessoa quer o vinho para simplesmente exibir a garrafa. E depois devolve. Então, nesse caso,
a garrafa de vinho, o vinho que ali está, é objeto de um usufruto perfeito ou próprio. Por isso que a distinção é interessante e essa coisa de querer exibir algum objeto não é só com quadros, nem só com garrafas raras de vinho, mas eu me lembro que quando eu estava, nos primeiros tempos, eu era aluno ainda na faculdade, nas faculdades, estava fazendo, trabalhava à tarde e fazia duas faculdades, uma de manhã e uma à noite. E eu me lembro que uma pessoa foi à livraria em que eu trabalhava no período da tarde e disposta a comprar livros encadernados. Eu queria que os livros fossem encadernados. Interessante essa pergunta. O senhor quer livro encadernado? Sim, quero livro encadernados. E aí tinha uma fita métrica, dessas fitas métricas de costureira. Foi lá e mediu uma coleção, disse, não, eu preciso um pouquinho mais. Eu falei, mas eu não estou entendendo. Não, é que eu nem quero saber qual livro é. Estou querendo comprar os livros para enfeitar a minha sala. Preciso de uma coleção bonita para enfeitar a minha sala. Então, às vezes ocorre isso, né? O conteúdo não importa. O que importa é a apresentação. Diversamente, o quasi usufruto incide, como diz o Código Civil argentino, em coisas que seriam inúteis ao usufrutuário se ele não as consumisse ou mudasse sua substância. Por exemplo, os grãos, o dinheiro, etc. Curioso que o Código argentino, essa era a ideia de Teixeira de Freitas, era muito realista, muito realista. Eu vou dar alguns exemplos para tornar a lei muito clara. Olha, ele diz aqui, olha, os grãos, o dinheiro, etc. Isso tudo seu usufruto de dinheiro significa que ele pode ser substituído. Por que eu quereria usufruto de dinheiro? A não ser que eu queira exibir uma nota rara. Eu me lembro que uma vez eu tive em mãos uma nota de $2. Até achei que era falsa, depois verifiquei que não era, não. É que é muito rara. Eu fiz bobagem de gastá-la, devia ter guardado. Podia colocar um quadro, né? Exibi-la, etc. Bom, Cláudio Bevilacqua disse que o usufruto impróprio, diz ele aqui, violenta a natureza própria do usufruto. Por que, diz ele? Bem se avista, no quase usufruto, o usufrutuário adquire a propriedade do bem. E é verdade isso. Interessante, não é? Se eu, então, digo, olha, pode ficar em usufruto esta maçã, que pode ser consumida e pode ser, portanto, substituída, o usufrutuário, na verdade, é proprietário do bem, depois deve devolver uma outra maçã, mas ele é proprietário daquele bem. E aí Cláudio Bevilacqua diz que no usufruto imperfeito há um só sujeito, que é o usufrutuário, com direitos de dono. De fato, não. Lembro-se eu disse que o usufruto tinha sempre a cláusula de salva substância, ou seja, de ressalvar a substância. Né? E nessa mesma trilha, voltando, hoje estamos citando várias vezes o Código Civil argentino, e vale a pena nesta parte lê-lo. O quase usufruto transfere ao usufrutuário a propriedade das coisas sujeitas a esse usufruto. Veja, o Código argentino diz que transfere a propriedade e pode consumi-las, vendê-las ou dispor delas como melhor lhe pareça. Você foi muito realista nesse aspecto. O proprietário das coisas dadas no usufruto imperfeito não se prejudica, entretanto, pela transferência do domínio, porque sendo coisas fungíveis, elas podem ser substituídas. Esse é o esclarecimento de Velho Sácio. Muito bem, acolheu-se o quase usufruto no direito brasileiro antes mesmo do nosso Código Civil de 16. Interessante. A realidade vem antes das normas em geral. Isso é um equívoco, e com algumas consequências frequentemente de lamentar, que nós façamos as leis em descompasso com a realidade. Façamos as leis e, então, tratemos de experienciá-las, quando, na verdade, o contrário que seria o correto, ou seja, tomarmos a experiência da realidade, como os romanos sempre fizeram, e depois, com as abstrações sucessivas, chegarmos a extrair a regra para as ações. Enfim, o nosso Código Civil de 16 já havia sido antecedido pela adoção do quase usufruto na prática do direito brasileiro, sem que houvesse regra local expressa. Então, o que se fazia? Olha, o quase usufruto é admitido na doutrina universal e no direito romano, ou seja, mais ou menos se considerava isso como um ius gentium, e provavelmente é mesmo, ou seja, uma prática do direito das gentes.
O que marca uma certa naturalidade do quasi usufruto. A exemplo da hipoteca, que o Dr. Renato Nalini e eu consideramos como instituto do Iogêncio. O Código de 1916 permitiu de maneira explícita. Então, lá no artigo 726, lê-se isto. As coisas que se consomem pelo uso caem para logo no domínio do usufrutuário, ficando, porém, este, o usufrutuário, obrigado a restituir, fim do usufruto, o equivalente em gênero, qualidade e quantidade, ou não sendo possível o seu valor pelo preço corrente ao tempo da restituição. Então, aqui nós temos duas referências do Código de 16 ao modo de restituir a coisa. Ou algo equivalente em gênero, qualidade e quantidade, mas pode isso não ser possível. Isso pode não ser possível, e nesse caso se restitui pelo preço que vale a coisa, hoje chamado preço de mercado, que é de difícil avaliação, diga-se de passagem, mas pelo preço corrente, preço ordinário, preço rotineiro ao tempo da restituição. Essa era uma regra do Código Civil de 16 e que persevera no Código Brasileiro de 2002. Com uma referência expressa ao quasi usufruto, embora caiba notar, esse é o ponto interessante, que foi muito bem referido pelo desembargador Francisco Eduardo Loureiro, que tem um trabalho naquele Código Civil comentado, que o ministro César Peluso coordenou. O trabalho do Dr. Loureiro na área dos direitos reais é muito bom, uma síntese muito feliz. Ele diz que o texto legal vigente apenas se dirige ao usufruto impróprio de acessórios e acrescidos, parágrafo 1º de 1392, sem a maior abrangência que havia no Código de 16. Então, o texto da lei é mais restritivo. Embora, volto a dizer, na prática, a realidade acaba se impondo. A gente expulsa a realidade pela porta e ela volta pela janela, né? Muito bem. E assim terminamos a nossa exposição de hoje sobre a classificação dos frutos segundo os critérios bem adotados, bastante razoáveis, deste excelente doutrinador paulista, meu amigo doutor Ademar Floronelli. Hoje à tarde, às 18h30, no canal do Instagram da Arpen de Goiás, nós teremos a continuidade do Caminhando pela Lei 6.015. Essa ideia dessa caminhada, desse percurso pela Lei 6.015 teve por origem uma sugestão da doutora Thaís Castelo Branco, minha estimada amiga. E nós estamos hoje tratando de considerar o artigo 3º. Os professores abrem lá o artigo 3º da Lei 6.015, mas o que se vai tratar aqui? Alguém vai falar alguma coisa sobre esse artigo 3º? Se nós vamos... Eu estava revendo hoje aqui algumas obras para verificar o que os autores falam desse artigo 3º e verifiquei que são de uma concisão, talvez seja até um bem isto, né? Muito concisos os comentários. E parece que, entretanto, que é possível enveredar por alguns ângulos que nos permitam ter uma visão, uma perspectiva um tanto diversa dessa norma do artigo 3º da Lei 6.015. Então ficam todos convidados, é no Instagram da página da Arpen Goiás, às 18h30. E eu gostaria de vê-los presentes lá para acompanhar essas aventuras que nós temos em ir caminhando com a Lei 6.015 e sem embargo de um certo recorte, um certo limite normativo daquilo que está na lei, tentarmos ainda assim chegarmos a um objeto universal para extrair alguma tendência de ciência, né? Não apenas ficarmos num plano dogmático. Vamos agradecer aqui, doutora Sônia Batista, sempre presente, estimada amiga, muito simpática, muito diligente. Peço a ela que transmita um abraço a Silvana, a irmã dela.
agradeço o segundo Serviço de Redes Móveis de Curitiba pela presença aqui também, muito obrigado. Querida amiga Margarete Maia, sempre bom vê-la aqui. Saudade dos nossos encontros, não é? Lá que a doutora Margarete esteve várias vezes nas nossas aulas lá na Uniregistral. Doutora Cátia Jonas Dias, sempre muito diligente, minha assistente lá na Faculdade de Direito de Guarulhos. Dr. Anderson Schnerner Kist, que teve aí a generosidade ontem de se dirigir a mim com uma mensagem muito simpática, dizendo que vai mandar-me um livro que elaborou. Estou ansioso em ver esse livro, doutor Anderson. Lerei com muito gosto. Muito obrigado. E para aprender, para aprender. Doutor Fernando Abreu Costa Júnior, sempre muito simpático e diligente, assessor jurídico da Noreg Paraná, bem escolhido pela doutora Mônica, e que também tem feito um trabalho de apresentação, de moderação, nos encontros que a Noreg Paraná tem feito às sextas-feiras pela manhã, nesse período de semi-lockdown que nós nos encontramos. E é importante dizer que até do mal, sempre assim, né? Até do mal Deus retira bens. E dentre os males que nós estamos padecendo aqui, com essa falta, com essa desumanização que consiste na falta do contato presencial, na diminuição desse contato presencial, está a circunstância de que se criaram mecanismos pela via eletrônica para que nós continuássemos tendo algum tipo de contato e para mais que pudéssemos estudar. Esse tipo de contato é questionável nos seus efeitos. Eu pelo menos não o sinto a maneira como eu gostaria de um contato pessoal, presencial. Mas ao menos do ponto de vista de estudo, parece que gerou alguns resultados. Muito embora o excesso de lives tenha feito com que nós, público que recebemos as aulas também gosto de assistir algumas aulas, nos dispersemos um tanto. E essa dispersão não produz bons resultados. Acabamos ficando com uma avulsão de ideias e falta uma estrutura sistemática para os estudos gerarem os efeitos que devem. Que é sempre o da busca da verdade, lembremos disso. Doutora Mônica Guimarães de Macedo Dallavec, a quem eu torno a agradecer o apoio que tem dado a esses nossos encontros aqui nessa plataforma da Noreg Paraná. Eu agradeço muito, realmente tenho de reconhecer que esta acolhida fez-me muito bem do ponto de vista pessoal, no momento em que eu havia perdido 3 anos de aulas lá pela Uniregistral, sentir-me sem um amparo me teria feito realmente, teria desalentado na prossecução dessa tarefa de estudar e de tentar transmitir alguma coisa que só a idade me permite transmitir alguma coisa, mais nada. E a Noreg Paraná acolheu-me com muita generosidade, sou muito grato. Doutora Cláudia Rosa, estimada amiga, está lá hoje brilhando no Rio Grande do Sul, meus parabéns, muito obrigado pela presença. Doutor Mário Martinelli, sempre presente, muito obrigado. Doutora Rodrigues Nina, minha antiga aluna e hoje mestre em Direito, muito bem. Que tudo corra bem, doutora Rodrigues Nina. Doutor Rogério Tobias, querido amigo, muito obrigado, sempre presente. Doutor Rogério, um grande futuro pela frente na área do registro e das notas. Priscila, estimadíssima amiga, um nome de primeira ordem intelectual e moral, competência funcional aqui no estado de São Paulo. Priscila, aliás, pelo conhecimento que tem, pela seriedade com que atua, já era para ter tido voos mais elevados aí na comunidade acadêmica. É provável que pela modéstia, ela é muito modesta pessoalmente, que isto faz com que ela se restrinja um tanto e as pessoas ainda não a descobriram. E, no entanto, é um grande nome, prestem atenção no nome dela. Doutora Maria Ornelas, muito bom dia. Querida Laura Porto, saudade das nossas reuniões pessoais. Estimadíssima Eliette Guarnieri, grande magistrada aqui de São Paulo. Recomendações em casa, Eliette.
doutora Mariana Martins, cuja presença me agrada muitíssimo aqui entre nós, presidente da Aripar do Paraná, e um grande nome do extrajudicial paranaense. Estimada doutora Aline Miranda, grande juíza de São Paulo, já com trabalhos em nível de especialização na área do registro e em outras áreas, tem participado até de congressos de outras entidades, é um nome que hoje se fortifica na área do direito público, mas que há de voltar um dia a atuar especificamente no registro, como, a meu ver, é decalhar para o bem da Justiça de São Paulo. Estimada Maria Augusta Castiglione, filha do meu amigo, Dr. Valdecir Castiglione, cuja presença aqui é motivo de muita honra para mim, Maria Augusta. Muito obrigado. Dr. Pedro Bragato, grande coautor do Vademecum. Dr. Jorge Lima de Oliveira, muito bom dia. Dr. Valdecir, acabei de mencionar seu nome, muito obrigado pela presença. Dr. Michel Alexander, que sei de outros comentários, possui uma boa formação doutrinária de base também na área do justnaturalismo. Fico satisfeito com isso, doutor. E espero que o meu livro, o ABC do Direito Natural, que foi lançado na segunda-feira, não sei se alguém dos senhores teve a oportunidade de assistir, foi uma entrevista a que eu me submeti ao pai, fica um pouco orgulhoso, né? Submeti a uma de minhas filhas, que se saiu muito bem. A menina foi pela primeira vez que ela fez isso, foi muito desembaraçada, saiu-se muito bem, a meu ver. E ali lançamos o nosso pequeno livro ABC do Direito Natural, que tem uma referência também ao algum caráter de justnaturalismo que se encontra nas atividades do registro das notas. E é um livro que eu, enfim, com as limitações próprias de ser um ABC do direito natural, é um livro que eu recomendo àqueles que queiram pensar um pouco na ideia do justo, na ideia da justiça, na ideia da prudência, enfim, que não se limitem a entender que o direito é a mesma coisa que lei. Porque depois que venham leis como, por exemplo, a do Estado nazista ou do Estado comunista, né, se nós considerarmos que direito é a mesma coisa que lei, não há saída. Então, a resposta está no direito natural clássico. Então, é preciso que nós nos encaminhemos a pensar com calma, a romper o politicamente correto do normativismo, né, que de algum modo continua implicitado na nossa vida, e saiamos dessa contaminação do positivismo normativista. E para isso eu penso que essa quase cartilha que eu escrevi, o ABC do Direito Natural, pode efetivamente servir para a meditação e o progresso dos estudos dos senhores. Não passa de ser um ABC, não é um tratado de direito natural. Primeiro que talvez não, com certeza não seria eu a pessoa adequada para escrever esse tratado. E segundo, porque não era o momento de lançar no Brasil um tratado. O Brasil precisa reencaminhar-se a pensar o direito natural. Nós não ouvimos nada mais sobre o direito natural nas faculdades, e quando ouvimos uma referência curta, quando não injuriosa, quando não sarcástica, como se fosse algo despiciendo ou absurdo, etc. Então é preciso que nós voltemos a meditar essa matéria. Eu, então, sugiro, embora seja livro meu, isso parece um certo cabotinismo, mas advertido já de que é um livro de iniciação, um livro de introdução, eu me permito sugerir que leiam, que lá se encontram. Cláudia, obrigado. Doutora Marionela, muito obrigado. Muito obrigado. Eu agradeço. Fico satisfeito que tenha gostado e já que diz que Deus me abençoe, peço que reze, por favor, por mim. Doutora Juliana Tomazoni. De onde é o seu sobrenome, doutora Juliana? De que região da Itália? Doutora Margarete, doutor Fernando de novo, Priscila. Não falei nenhuma mentira, Priscila. Não é, doutor Rogério? Como também não falei nenhuma mentira contra o doutor Rogério, que é um grande nome. Priscila volto a dizer, o doutor Rogério acaba de abonar-me nisso, ela está pronta para dar grandes voos acadêmicos. É que, por modéstia, fica no seu canto,
quando tem muitíssima condição de assumir, de alçar-se a voos maiores. Mas, enfim, cada um de nós tem o seu projeto de vida, não é? E a Priscila é uma alma de eleição, esta é a verdade. Meus caros, muito obrigado. Então, convido-os para hoje à tarde acompanhar esta aventura pela Arpen Goiás, lá no Instagram da Arpen Goiás, sobre o artigo 3º da Lei 6.015 de 1973. Muito obrigado a todos. Renovo meus agradecimentos à doutora Mônica Guimarães Della Vecchia pelo apoio que dá a estas aulas.